Olá, mais uma live, chamando aqui a Cris que vai participar com a gente. Vamos ver. Olá, Olá, Bianca, bom tudo bom? dia, tudo? Só um minutinho que eu vou convidar aqui o escritório também para entrar. Aqui, pronto. Como é que tu tá, Cris? Tô super bem, motivada por ter a chance de estar aqui conversando com vocês. Bom, Começando primeiro, a semana bem, né? uhum. Obrigada por aceitar o convite. Tá dando um eco, Bianca, com a Sim, outra. não, já resolvi aqui. Primeiro, Cris, obrigada por aceitar o convite. Para quem não te conhece, eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida, que com certeza ela não vai fazer jus a toda a tua trajetória, mas aí a gente vai querer ouvir de ti um pouquinho a tua história. Mas a Cris, ela é fundadora e CEO da Tifes Group, uma HR tech inovadora que conecta executivos C-level a empresas no modelo part-time, que é um modelo bastante inovador e que a gente vai querer entender um pouquinho mais sobre isso. Além disso, tu é investidora, foi investidora anjo de startups, conselheira de administração, conselheira consultiva, já fundou outras empresas e já fez operações de venda, tem uma trajetória super legal. Então, primeiro quero te agradecer, é um prazer enorme ser tua cliente, ser tua sócia, ser tua parceira. Obrigada por conversar aqui com a gente. E, Cris, esse modelo de Chief as a Service é um modelo bastante inovador, que é muito disruptivo, que ele vem ganhando escala, vem ganhando tração aqui no Brasil. Eu queria que tu nos explicasse um pouquinho de onde surgiu essa ideia, como é que funciona esse modelo de negócio. Tá ótimo. Bom, obrigada primeiro pela oportunidade da gente conversar aqui hoje. E assim, a Beck Advogados esteve comigo em muitos empreendimentos, a gente pode até explorar isso daqui a pouco. Então, para mim é uma honra a gente poder estar conversando sobre a Tifes Group, que é esse negócio fundado há 5 anos e que tem aí bastante a digital da Beck, né, desde a fundação dele. Então, me sinto bem motivada de estar explicando isso aqui para quem está aqui nos ouvindo hoje. Basicamente, o que é a Tifes Group? A Tifes Group é uma plataforma que conecta empresas a executivos que desejam atuar em formatos flexíveis. O que são esses formatos flexíveis? Qualquer forma que envolva modelos diferentes da contratação integral. Cada vez mais, assim, o pano de fundo de tudo isso, Bianca, é que assim, a gente está vivendo num mundo cheio de mudanças. A gente vive mudanças econômicas, políticas, regulatórias, fiscais. Isso olhando para fora, né? A gente vive um contexto de guerra, guerra comercial, guerra de verdade, infelizmente. Quando a gente olha para dentro da companhia, a gente também vê muita mudança. A gente vê tecnologia, a gente vê dança das cadeiras dentro da companhia. Então, o que antes, a mudança antes era um evento nas companhias. Ah, a gente está num período de mudança aqui, a gente está reformulando alguma coisa dentro da nossa companhia. A mudança passou a ser uma variável, é meio engraçado essa frase, mas é uma variável constante. Uhum, E num uhum, ambiente de mudança constante, a gente poder lidar com tudo isso e ainda assim se manter competitiva, manter eficiência financeira é super difícil. Então, os talentos flexíveis, os executivos sob demanda, eles vêm exatamente para endereçar isso. Então, aqui a gente consegue agilidade, porque eu posso resolver exatamente uma dor, um desafio latente que a gente está vivendo na nossa companhia e que a gente não tinha dentro de casa alguém. A gente pode estar avançando num assunto que a gente não tem habilidade dentro de casa, mas a gente precisa muito. A gente pode estar fazendo uma transição, até uma licença maternidade de um jeito mais simples. Então,
esse modelo ele se mostra muito performático para as companhias. É muito simples para elas fazerem isso. E para o lado dos executivos é uma oportunidade incrível. Os executivos com muita experiência, que já viveram muitas coisas, que já geriram equipes e tudo, muitas vezes eles estão interessados num novo formato. Eles têm muita vontade de continuar aplicando o conhecimento deles, agregando valor, mas não querem mais aquele formato 8 às 18, segunda a Uhum, sexta, e daí entra a Tifes Group. Dito tudo isso que eu expliquei, a motivação para eu começar a desenvolver esse negócio, que está dentro de um contexto que a gente chama de Open Talent Economy, começou de fato da minha experiência empreendedora. Então, assim, tu citaste bem, assim, que há muitos anos eu trabalho empreendendo ou apoiando empreendedores, seja em papéis consultivos ou de investidora. E assim, como é difícil desenvolver negócios, né? Como é difícil fazer os negócios se desenvolverem. E a gente sabe tão bem que a pessoa certa, na posição certa, pode ser transformacional para o nosso negócio, pode mudar tudo. E a gente às vezes não tem essas alavancas. Como é que eu vou encontrar aquele executivo incrível que já viveu essa dor que eu estou vivendo? Então, eu, ao longo ali da minha trajetória, dos meus últimos, sei lá, 20 anos de vida profissional, sempre me deparei com isso, com esse dilema. Como ter a pessoa certa, do tamanho certo para a cadeira, e basicamente esse é o início da TIFES, assim, a produtização dessa dor veio da minha experiência profissional. E isso, obviamente, ecoa porque isso faz parte do movimento enorme, que depois eu posso contar um pouco mais para vocês. que bacana. E tu bem comentou, né, Cris, o empreender, ele é um árduo caminho. Ter as pessoas certas, eu acho que encurta. Então, tu ter também uma flexibilidade de encontrar um parceiro que vai te indicar profissionais chaves. Que eu acho interessante que a Tifes Group ela tem um papel, primeiro, de auxiliar a empresa até entender o momento que ela está e É. entender qual é o profissional que ela efetivamente precisa, porque dependendo do momento do empresário, ele sabe a dor que ele tem, mas ele nem sabe qual é a ferramenta adequada, quem é a pessoa adequada para resolver essa dor. Então, essa assessoria que vocês fazem, né, uma consultoria para identificar qual é o profissional e depois achar no mercado um profissional com aquelas habilidades é muito bacana. E tu sempre teve esse, eu já trabalhei contigo em vários projetos, eu já te digo isso há bastante tempo, que tu tem um perfil de relacionamento, de identificação com as pessoas que, enfim, é muito aderente à startup que tu construiu, né? É muito bacana ver isso, que a tua startup, ela tem os ativos que a Cristiane Mendes também tem. Eu acho isso Ai, que muito, muito legal. legal. Uhum. É muito legal quando a gente consegue unir dentro da mesma companhia, né, o nosso jeito, tu tá falando do o meu jeitão Aham. e o que o mercado precisa, né? Isso não é comum. E basicamente, assim, construindo um pouquinho com o que tu tá falando, cada vez mais a gente passa a ter companhias, elas são mais complexas de gerir. E uma das características que acontece é que os cargos, eles já não se aplicam mais, né? Assim, saber que eu preciso de um CFO pode não ser suficiente. A gente precisa ir além, né? Esse CFO, ele vai fazer o quê? Quais são os desafios? Quais são as habilidades que eu preciso? E entender que às vezes a gente não vai encontrar esse profissional completo. É muito difícil isso nos dias de hoje, porque assim, a E isso que gente é sabe. o Pode falar. part-time traz esse ganho, É, né? É muito é legal. Tu não porque assim, precisa imagina, encontrar uma pessoa. eu não preciso encontrar a pessoa perfeita para sempre. Eu Uhum. posso ter a pessoa que talvez esteja lá na cadeira, que tenha aquelas habilidades comportamentais que são as essenciais para que o fundador da companhia tenha identificação e tenha segurança para que aquele negócio possa progredir. E a gente pode plugar nesse profissional, que é o mais horizontal, os talentos. Então, aqui para nossa realidade, né, Bianca? Num momento de M&A ou de captação. Às vezes a nossa empresa não tem aquela habilidade dentro de casa. Ela não sabe se comportar, por exemplo, numa due diligence. Uhum. E nem precisa, porque isso não é business as usual para muitas companhias, é um momento Sim. super especial. Só que é um momento tão especial que se tu não fizer bem feito, tu pode perder aquele negócio. Então, esse, por exemplo, é um exemplo simples que a gente trabalha bastante, que é esse pré, o durante o M&A e o pós M&A, que muda tudo, né? E o pós, porque às vezes o pré e o durante o M&A, tu ainda às vezes tem assessores, mas o assessor ele vai até o closing, né? Para quem não está acostumado, é até a assinatura dos documentos, a transferência do dinheiro. Depois é desafio da empresa.
E a gente Exato. sabe que o PMI, que é o Post Manager Integration, ele é um ponto extremamente sensível e vital para tu capturar todo aquele valor que tu viu lá no valuation, que fez tu fazer aquela operação. E são skills que às vezes o time ali realmente não tem, né? Como é que eu integro? Como é que eu valorizo a cultura da empresa que eu estou adquirindo? Como é que eu vou fazer? E questões até mais burocráticas, como é que eu faço todas as equiparações salariais que eu preciso? Então, Ah, é um realmente, daqui a trabalho pouco tem gigante. trabalho gigante, ter um apoio de alguém que já passou por isso muitas vezes é vital, né? E ele é multidisciplinar, sabe, Bianca? Você Uhum, não contrataria uma pessoa de gente para fazer um novo design organizacional. Você não contrataria uma pessoa. Você a realidade é que a gente não consegue montar essa estrutura fixa nesse nosso exemplo que a gente está falando aqui. uhum. Mas profissionais sob demanda que venham aqui, entendam, montem o projeto, trabalhem junto com o time, né? Utilizem toda a experiência prévia deles, aplicadas naquela situação, e depois eles vão embora. Porque a gente não vai viver o resto da vida na transição. Então, Uhum. esse aqui eu acho que é um excelente exemplo, assim, do que a gente está, o que a gente está falando. E agora, um outro ponto que eu acho interessante, tu já passou pela constituição de outras empresas, tu sabe, algumas foram um sucesso absoluto, e é difícil. Eu sempre fui curiosa, assim, o que que te inspira para tu continuar nessa via do empreender, que é uma via árdua, né? Que tu tem É. tudo ao mesmo tempo que é super estimulante tu ter tudo por fazer, às vezes é bastante cansativo, né? Então, o que que te motiva aí pessoalmente a seguir fazendo, a seguir empreendendo? Eu gosto de falar, Bianca, que tem pessoas que elas gostam muito da página em branco e outras que gostam muito de estar ali contribuindo naquele sistema já criado. Não existe nada de errado, pelo contrário, esses dois perfis de pessoas, eles se complementam. A gente precisa dos dois. E eu sou uma pessoa da página em branco, assim, o que me motiva é sempre estar olhando para o mercado e entendendo como é que eu posso contribuir, como é que eu posso trazer inovação para o mercado e como é que eu ajudo os empresários e os executivos a decodificar o que está acontecendo, né? Então, quando a gente agora está nesse momento onde a gente está falando de futuro do trabalho, isso me motiva enormemente. Porque não basta a gente entender o movimento, a gente precisa entender o movimento e entender como é que a gente faz no nosso dia a dia para transformar isso em realidade, transformar isso em eficiência, em diferencial competitivo no fim das contas, né? Porque muitos de nós a gente está enxergando, por exemplo, a ascensão da AI e a gente está sentado esperando, deixa o pessoal se acomodar, vamos entender qual é a plataforma que a gente vai utilizar no fim do dia. Só que quando a gente concluir qual é a plataforma, o tempo de você ter agregado como diferencial competitivo aquilo dentro da tua companhia vai passar. A É. mesma coisa acontece com o que a gente está falando agora de Open Talent, que é a nuvem de talentos. Né? Existe uma nuvem de talentos, de pessoas incríveis dispostas a atuar na tua companhia sob demanda. Você vai esperar o mercado inteiro fazer e o teu concorrente atuar ou você vai começar a fazer antes? Então, isso me motiva muito como profissional, sabe? Essa coisa de pegar a mão, do empresário e ajudá-lo, tanto no nível do conselho, né, quanto esse tema, né? A gente sabe que o tema o tema pessoas, ele é menos de 10% da pauta de uma reunião de conselho. Mas olha Uhum. que incoerência. Ele basicamente a empresa é feita de pessoas. As pessoas podem fazer o teu negócio triplicar, multiplicar ou diminuir e acabar. Então, assim, me motiva muito trazer o tema de inovação e de pessoas para um outro patamar de discussão. E eu acho também, né, Bianca, aqui falando, né, tu me conhece muito bem, assim, o quanto me motiva o propósito de aumento das lideranças femininas nas Sim, companhias. Então, assim, sim. eu não consigo desvincular uma coisa com a outra, porque eu acho que é nosso papel, né, nós que estamos ali à frente de empresas e que a gente está conversando com quem está fazendo os negócios no Brasil, sempre reforçar isso, assim. Sempre reforçar o quanto é bom ter um conselho diverso, o quanto é bom ter uma diretoria diversa, o quanto é rico isso para a companhia. E eu acho que o on demand, ele possibilita isso. Porque é uma forma para as companhias que não conseguiram ainda atingir os percentuais de diversidade, Uhum. é uma forma super interessante de você ter um pouco dessa oxigenação
que muitas vezes as mulheres conseguem trazer nas companhias através de modelos flexíveis. Sim, e tu que está bastante em contato, Cris, com mulheres executivas, com o mercado de trabalho, como é que tu enxerga hoje o momento das mulheres no mercado de trabalho e os desafios assim que a gente ainda enfrenta? A gente, obviamente, obviamente a evolução, mas a evolução ela ainda é muito inferior à necessidade do mercado. E o que me impressiona é que essa é a alavanca de valor para as companhias. Então, Uhum, de fato, quando a gente leva essa discussão para os sócios e para os conselhos, essa discussão não é uma discussão ideológica, ou essa é uma discussão também de competitividade, também de retenção de talentos, também de modernização. Então, assim, eu de entendo cultura, né? Porque de cultura, exatamente, é uma coisa bastante profunda. Então, é, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar para olhar isso com distanciamento e profissionalismo, porque isso é muito potente. então, enfim, já evoluímos, mas tem um bom caminho ainda pela frente, na tua Um visão. ótimo caminho, ótimo caminho. E tu que é enfim, uma empresária empreendedora de sucesso, pegando ainda esse gancho das mulheres, como é que foi para ti conciliar o papel de mãe, o papel de empreendedora, de mentora? Como é que tu conseguiu dar conta de tudo? É muito difícil, né, Bianca? É Uhum, muito difícil, ainda mais porque muitas vezes a vida profissional ela não acontece nem na mesma cidade onde, né, eu sou uma gaúcha. Todas as minhas companhias nasceram no Rio Grande do Sul, porém a pujança comercial de São Paulo sempre acabou me atraindo para lá. Então, além da uhum, maternidade, sempre houve da minha parte assim o desafio de conciliar mesmo a ponte aérea e tudo mais. Eu acho que não tem muita fórmula de bolo. Eu costumo dizer que cada mulher, cada empresária, cada mãe monta o seu esquema. Eu gosto uhum, desse, uhum. porque assim, não existe fórmula, porque tem a ver com o tipo de maternidade que você vai ter, o tipo de desafio profissional que você está vivendo. O que é importante, assim, rede de apoio é essencial. E aqui a gente começa a falar talvez até de privilégio, né? Porque assim, É. obviamente, o meu desenvolvimento profissional e como empreendedora, ele foi possível porque eu tinha o privilégio de uma rede de apoio que desse conta de tudo isso. Então, quando a gente se dá conta disso, eu acho que nós, mulheres líderes, a gente tem que conseguir se conectar com as mulheres que não têm esse lugar de privilégio, porque é ali que a gente tem que resolver, né? Como conciliar maternidade, sendo bem sincera, conciliar maternidade com trabalho, Tem tendo rede de apoio? estrutura, a É gente não conciliar. consegue. É, É é, difícil, é cansativo. Eu não estou de forma nenhuma diminuindo o nosso esforço, mas é diferente, né? uhum. Então, eu acho que quando a gente vive a maternidade, a oportunidade aqui é a gente se conectar mesmo com todas as mulheres, de todas as gamas, de todos os lugares, de todos os níveis, e tentar pensar juntos no coletivo como fazer isso funcionar. É bem interessante, bem boa a tua visão, Cris. Eu concordo, compartilho dela. Agora, pegando um outro gancho, falando de temas jurídicos, assim, se tu puder, a gente tem uma trajetória longa aí de negócios, de operações de M&A, se tu pudesse compartilhar, assim, com a gente aqui algum ponto que tu acha que o pessoal ia gostar de saber, assim, alguma experiência que tu achou que o jurídico foi importante e que trouxe um resultado importante para alguma das Bom, tuas operações. A bom, gente Bianca, começou de uma maneira interessante também, né? a gente começou, eu acho que é mais ou menos há 10 anos atrás, né, a trabalharmos juntos. Eu acho que hoje vocês nos apoiaram, pelo menos nos meus últimos 3 negócios, de forma importante, mas vocês também nos apoiaram em operações de M&A das empresas investidas. Então, se a gente for somar o papel de vocês dentro de toda a minha vida empreendedora, é muito grande. E eu sou muito grata a isso, assim, porque
ter alguém de confiança. Não se trata de conhecer a lei. É muito mais profundo do que isso. Se trata de entender exatamente qual é a intenção das partes. Uhum. E eu acho que tu sempre teve uma escuta muito ativa, Bianca, de entender o que que eu queria com cada movimento, com cada captação, com cada finalização, com cada venda de empresa. Então, e isso é além do jurídico. É muito além do jurídico. A gente está falando aqui de uma compreensão também de negócios. Sim, eu acho que a posição do decisor ela é uma posição isolada, né? Eu acho que o assessor, ele tem um papel também de apoiar na tomada de decisão, né? Não é apenas te dar os cenários e te Não, colocar numa posição de, ó, assuma. Claro que o risco no final é sempre do cliente, é sempre do empresário, mas o prestador de serviço está na posição de ajudar na tomada de decisão, na minha visão, é importante, né? é verdade. E, assim, eu acho que a maior parte da atuação da Beck comigo foram em situações de estruturação dos negócios, captação e venda de ativos, né? Eu acho que esses foram os grandes, os maiores temas, mas quando você começa a se relacionar conosco nesses temas, existe uma série de outros temas que se Uhum. desenrolam disso, né? Que passam a ser super importantes, que tem a ver com a estruturação, às vezes até do modelo de negócio, né? Então, assim, falando um pouco aqui sobre a TIFES, e eu acho que vocês co-construíram conosco, assim, um pouco do arcabouço jurídico que viabiliza essas relações entre as partes, entre os executivos, que a gente chama de TIFES, e as empresas, né? Como é que a gente vai criar esse contrato justo, onde todas as partes, já que a gente Um pouquinho. Tá me ouvindo? stakeholders se sintam seguros e representados, né? Então, assim, não é um contrato, ele é um contrato ganha, ganha, ganha. A gente tem a TIFES, a gente tem o executivo e a gente tem a empresa. Como é que a gente vai mediar isso e criar? Então, por exemplo, esse é um bom exemplo onde vocês nos apoiam até hoje, enormemente, né? Sim, bem bacana. Cris, e tu como mentora de startups e eu já vi tu, enfim, apoiando muitas empresas, assim, se tu pudesse transmitir, assim, para o pessoal que está nos ouvindo, assim, o que que tu considera que é importante para quem está iniciando um novo negócio, seja do ponto de vista jurídico ou não, tá? Eu entendo que a habilidade, quando a gente monta um negócio, a gente tem que começar pequeno e simples, porque a gente tem que ser leve na partida, porque senão a empresa fica tão pesada, se a gente for, ela fica tão pesada logo de cara que ela é inviável. Porém, no entanto, se a gente sonha em que a nossa empresa seja grande, que ela seja um dia comprada, que ela tenha atração, o pensamento da boa governança, ele parte desde o zero. Uhum, uhum. Então, assim, o nosso contrato social, o nosso acordo entre os sócios, são coisas que, para quem está empreendendo, principalmente os jovens, né, Bianca, eles pensam isso é burocracia. Por que que eu vou fazer isso agora? Mas, assim, talvez o maior aprendizado que eu possa transmitir hoje para quem está aqui junto conosco é as boas combinações, elas acontecem em tempo de paz. Em tempos que a gente está alinhado com os nossos sócios. É ali que a gente tem que combinar bem os possíveis conflitos, os desalinhamentos. A vida da gente vai acontecendo e as coisas vão mudando, sabe? Acontecem. Os É, desalinhos, eles não são só porque alguém está sacaneando o outro. Às vezes o desalinho é porque minha vida foi para aquele lado e a vida do outro foi para aquele lado. E daí, se nesse momento a gente tá com as nossas combinações claras, os combinados claros, a chance de sucesso disso é muito grande. não, com certeza. E assim, a coisa mais certa é que as pessoas vão mudar, né? Então, assim, se tu já sabe previamente a consequência daquela mudança, fica muito mais fácil até pessoalmente tu tomar as tuas decisões, né? E Exato. ali, então, quando tu tem que atuar de forma causuística, né, assim, diante de uma determinada situação, é Muito muito mais mais difícil. difícil do que tu imaginar ela hipoteticamente. E, assim, uma negociação de um acordo de sócios é um exercício de futurologia gigantesco, né? E se,
Mas esse é o momento mesmo de imaginar todas as consequências, o que como se quer agir diante de determinada situação para evitar problemas futuros, né? Exato. Uhum. E eu acho que isso que vocês fazem bem, eu acho que é isso que as empresas elas têm que buscar um parceiro que faça bem, sabe? Porque às vezes, falar de mim mesmo, assim, né, Bianca? É óbvio que a gente vai vivendo a nossa jornada empreendedora e a gente começa a ficar mais experiente, digamos assim, né? Sim. A gente já sabe os pontos onde tem mais sensibilidade, né? Mas a gente às vezes não sabe. Então, assim, tu ter alguém do teu lado que possa te dizer, olha, esse assunto é importante. Uhum. Esse assunto aqui, olha com cuidado, que É, aqui vai dar problema. E isso é super legal, sabe? compartilhar a experiência de outros clientes, outros cases, né? Porque assim, ninguém tem a obrigação de entender todos os reflexos societários, né? O assessor é para isso, ele vai te dar cenários futuros. Então, realmente, tu pegou um ponto que eu acho super importante também, que é pensar e cuidar da relação societária, porque é uma forma de cuidar da empresa, né? Uma relação societária desalinhada, quem sofre, sem sombra de dúvida, é a empresa, que às vezes vai ter que manter um sócio que não está performando, manter um sócio longe, ou recomprar uma participação por um preço que não foi pré-estabelecido. E também em operações de M&A, né? Como o acordo de sócios, ele é delicado, porque aqui a gente fica olhando só para a relação dos sócios fundadores, que é um tipo de relação. Mas quando a gente Sim. passa a ter um sócio investidor, é uma dinâmica completamente diferente, porque quando o sócio fundador ele tem aquela paixão pelo negócio, normalmente as visões, perdão, são mais alinhadas, e um sócio investidor ele está olhando o resultado, né? Então a gente tem um cuidado diferente, tem que pensar em matérias com cuidado, né? O que que precisa do voto de um, o que que precisa do voto do outro, regras de não concorrência, porque normalmente o investidor ele tem um poder aquisitivo maior do que os sócios fundadores, então tem que ter um cuidado grande nessas relações também, né? E o que acontece muitas vezes é que as partes, principalmente o sócio fundador, às vezes ele está se relacionando com a outra parte e ele está entendendo que é aquela pessoa que está ali negociando com ele, só que não é Sim, aquela pessoa. Hoje é aquela pessoa, amanhã é outra pessoa, né? Então, a exatamente. gente tá, a gente tá se relacionando com aquele CNPJ que pode mudar o administrador, o representante, e então não basta a boa relação ali, né? Não basta. Isso é um alinhamento falso, às vezes, até, né? Esse tem que estar tudo muito bem escrito, né? Porque não é necessariamente que vai ter alguma sacanagem, mas são interesses Sim. diferentes, né? Que eles precisam estar devidamente regulados. Aqui fazendo uma relação rápida entre a prestação de serviço, né, que vocês fazem juridicamente, e até os executivos sob demanda, eu acho que isso que é intangível e muito importante. Quando você pega uma hora de um executivo ou de um advogado experiente, você não está comparando uma hora contra uma hora, você está contratando todo o legado e toda a experiência que ele tem. Então, é assim, é um trabalho fracionado, mas uma experiência por inteiro. Uhum, uhum, E isso é difícil. E é difícil também, sabe, Bianca, olhando aqui sob o ponto de vista do cliente, às vezes conseguir falar com vários escritórios e entender essa experiência. Como é que a gente vai saber que o escritório A ou B ou C é a melhor opção? É difícil, né? é E é difícil. difícil para nós também, por isso que eu acho que a TIF faz muito esse trabalho de mediação entre os executivos e as empresas, porque é difícil de compreender o quanto daquela experiência anterior contribui para a resolução, né? Eu falo que às vezes um executivo, em 15 minutos de conversa, ele já teve a sacada, ele já sabe o que aquele empreendedor está precisando. Não Uhum, precisa de horas e horas, de dias e dias. Eu acho que a mesma coisa acontece com o assessor jurídico, né? com certeza. Não, com certeza. Eu acho que toda vez que a gente vai contratar um serviço técnico, é assim. Eu, quando vou contratar uma assessoria financeira, a gente tem dificuldade de fazer essa curadoria, né? Quem é É. efetivamente bom no meio de tantos bons profissionais? E aí tem aspectos que é indicação, é empatia, às vezes tu tem que gostar também da pessoa, né? E claro, a trajetória, o que ela já entregou. Mas, Cris, quero te agradecer aí pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. É sempre um É. prazer falar contigo. E acho que teus insights aí foram super valiosos para quem nos acompanhou e para quem vir assistir essa nossa live. Muito Ai, obrigada.
Obrigada, Bianca. Para mim foi uma delícia estar conversando aqui contigo, começando a semana, trocando essas Uhum, ideias e refletindo mesmo, porque a gente não para às vezes para pensar sobre isso, né? uhum, Queria dizer que eu estou super à disposição aqui. A gente falou de tantos atores aí do ecossistema empreendedor, né? Estou super à disposição para conversar com outros empreendedores, com donos de empresa, com um conselho. Às vezes a troca de ideia, assim, em si ela já é tão valiosa, assim, ela já traz tantas coisas legais. Então eu adoro esse tipo de diálogo e de abertura. Estou sempre à disposição. Sempre que você uhum. quiser me chamar, vou estar aqui Tá para a ótimo. gente falar junto. Muito obrigada, uma boa semana. Tchau, Beijo, tchau, obrigada. Tchau, beijo. tchau.